Ok, então, vamos lá. Essa parte, então, pessoal, eu irei postar ali referente já ao dia de hoje, né? A aula anterior eu irei postar como dia 21. Dia 21 foi sábado letivo, né? E essa parte agora eu irei postar como material referente ao dia de hoje, dia 23. Vamos lá, então. Bom, o objetivo, né? Estudarmos um pouquinho os agentes transformadores do relevo, né? Os agentes endógenos, chamado tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismos, agentes transformadores do relevo, exógenos, processos erosivos e intemperismo, né? E nós, assim, eu pretendo focar um pouquinho mais na questão do intemperismo, né? Posteriormente, nós iremos retornar a essa questão. Por quê, né? Vocês percebem o seguinte, eu gostaria que vocês percebessem isso, né? Que eu tentei montar, né, a disciplina de uma forma que a gente percorresse um caminho lógico, né? Partindo primeiramente da macroestrutura, agora nós vamos focar na crosta, agentes endógenos, agentes exógenos, vamos focar um pouquinho na questão da química, né, quando tratarmos dos agentes exógenos, né, principalmente com relação ao intemperismo, né. Quando se fala em temperismo, não é só químico, existe o físico e o biológico. E o biológico, obviamente, está relacionado com a química também. Mas quando se trata de temperismo químico, nós aprenderemos um pouquinho, né, como as rochas se transformam quimicamente, né. Logo, logo nós iremos abordar aí os principais tipos de rochas, né, e as reações que elas passam na natureza, né, as reações naturais, chamado intemperismo químico, ok? Bom, primeiramente, né, tudo que está em nossa volta, naturais ou não, né, passa por transformações no decorrer do tempo. Quando se fala natural ou não, eu quero dizer, por exemplo, até as construções, né? Até as construções, elas vão sendo modificadas e com o passar do tempo, né? Tanto que de vez em quando é necessário fazer uma reforma em um determinado prédio, né? Você pega, por exemplo, aquelas catedrais, né, que eram feitas na Idade Média, inclusive obras magníficas, né? Recentemente, a catedral lá de Notre Dame, né, estava sendo reformada, uma catedral lá que é um ponto turístico da França, né? Por quê? Porque as construções elas vão sendo modificadas aí com o tempo, elas vão passando, né? Elas vão reagindo com esses agentes, né? Que são agentes naturais. Por exemplo, há um tempo atrás, eu até assisti um documentário que achei muito interessante, né? Falando sobre o deserto do Saara. E a gente está falando sobre transformações, né? O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, né? Ele está ali na região norte da África. Até depois, quando eu for lá para o Google Earth, vou mostrar para vocês ali a região do deserto do Saara, né? É interessante que os geólogos, eles afirmam veementemente, aí entra aquela questão, né? Os caras, eles não afirmam isso do nada, né? Entenderam? Então, assim, você pode até descrer, tá, tudo bem, descreia, né? Mas eles não afirmam isso do nada, e esses modelos que eles levantam, né? Essa modelagem, as teorias, enfim, elas têm um embasamento científico, né? Uma teoria científica, para ela ser discutida, ela tem que ter uma lógica, uma coerência, né? Intrínseca aí à ciência, né? Então, segundo estes fundamentos, né, eles afirmam, né, e para isso eles têm levantado evidências, né, de que o deserto do Saara nem sempre foi um deserto. Aliás, eles acreditam que no decorrer do passado geológico ele alternou, né, momentos de grandes florestas e momentos de deserto. E agora nós estamos, né, passando por um momento de deserto. Inclusive, o último momento onde ele teve
ali grandes florestas não faz tanto tempo assim, né? Acho que é em torno de 10 mil anos atrás, algo do tipo, 10 ou 15 mil anos atrás. Aí você pode perguntar, professor, mas não faz tanto tempo assim como, né? 15 mil anos atrás é muito tempo, né? Bom, é que eu estou aqui na minha mente com relação à questão do tempo geológico, né? Se você considerar, por exemplo, a idade de algumas rochas do planeta Terra, ou a própria idade do planeta Terra, a idade aceita cientificamente, né? Que é na escala de 10 a nona, bom, 15 mil, escala de 10 a terceira, não é nada, né? Eu só dei esse exemplo para vocês porque, só para exemplificar um pouco isso, né? Essa questão que o relevo que nós temos hoje, né? Se você pudesse voltar no tempo, certamente não é o mesmo, não seria o mesmo relevo. É interessante observar também, esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo, né? A respeito de arqueologia, né? Lá na região de Israel, né? E o pessoal lá trabalhando nessa questão da arqueologia, enfim, né? E existem regiões que estão soterradas, e aí eles vão escavando e eles descobrem lá embaixo, né? Lá embaixo, sinais de muro, por exemplo, o muro de Jericó. É interessante isso, sinais de muro, ou construções muito antigas, que naquela região data da época dos cananeus, né? E está tudo coberto. Mas por que está coberto? Né? É o relevo. Milhares de anos atrás, né? Processos naturais, né? A cidade deixou de existir e com o tempo, né? Com o tempo ali cobriu-se de areia, de materiais naturais. Própria ação do tempo, né? É interessante isso. Então o relevo ele vai mudando, né? A grande ideia aqui é que o relevo de hoje não era o mesmo de 1000 anos atrás, 2000, 3000 anos atrás. Né? E como nós veremos, os caras que promovem estas mudanças são os agentes endógenos e os agentes exógenos. Endógenos relacionados, portanto, à questão interna e exógenos, agentes que estão relacionados a questões externas, né? Continuando, né, nessa questão, né, tudo que está em nossa volta, naturais ou não, passam por transformações no decorrer do tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos um monumento histórico, né? A primeira pirâmide que foi construída, acredita-se os historiadores, né? A pirâmide do faraó Zoser, que é a única ou uma das poucas, se eu não me engano, pirâmides de degraus, né? E eram degraus bonitinhos, né, quando ela foi feita, mas em decorrência do material calcário, né, rocha calcária, com um tempo, né, uma pirâmide de 4 mil anos, em torno de 4 mil e poucos anos de idade, com o tempo esse material calcário, né, sofrendo a ação do vento, né, não diria nem água, né, porque na região lá não chove, né, mas principalmente a ação do vento, né. Aí os contornos, né, mais retilíneos foram perdidos. O que falar, por exemplo, também da esfinge, né? A esfinge lá de Gizé, que é o rosto de um faraó, né? Muito famoso. Eu não me lembro agora qual é o nome dele, mas é um faraó muito famoso, né? A pirâmide de Gizé, essa figura que não é muito boa, né? Mas se você pegar uma figura assim de frente, você vai perceber que pirâmide não, a esfinge, né? A esfinge ela perdeu ali o nariz, né? O nariz caiu. Para onde foi o nariz, né? O vento levou. Estas são obras humanas, mas esta que está aqui, ó, não é uma obra humana, né? É a própria ação da natureza. Essa taça, né? Inclusive esse, essa rocha, ela é conhecida como taça e ela está lá no parque de Ponta Grossa, no Paraná. Eu não me lembro agora o nome do parque, mas está lá. Percebam que a parte superior ela é mais, ela tem um diâmetro maior do que a parte do meio, né? Isso acontece porque justamente a ação ali do vento, né? Como não são rochas com a mesma constituição química, a parte superior e a parte mais inferior, logo elas sofrem um desgaste de forma diferente, né? E é a ação do vento, né? Provavelmente a ação do vento.
os agentes endógenos, né? Vamos falar um pouquinho deles e depois nós iremos falar aí sobre os agentes exógenos. Quando se fala em agente endógeno, nós adentramos na grande teoria da geologia, né? Se nós tivéssemos que escolher dentre as teorias da geologia, qual é a maior delas? Certamente a teoria da tectônica de placas, né? Ou teoria da tectônica global. Nós veremos que essa teoria, em suma, ela diz que a litosfera, né, que é a parte externa do planeta Terra, constituída pela crosta e uma parte do manto superior, a litosfera não é algo uniforme. A litosfera é fragmentada em placas tectônicas. É interessante que essa teoria ela tem o seu início com a teoria da deriva continental, proposta por um meteorologista alemão, Alfred Wegener. Segundo ele, né, o Wegener ele elencou, né, algumas evidências, né? Ele fez algumas observações e para ele, num passado remoto, né, os continentes do planeta Terra estariam todos unidos. E estes continentes, em um momento, né, da história do nosso planeta, eles foram fragmentados. E ele levantou algumas evidências, né? É interessante que ele não foi o primeiro a dizer isso, mas foi o primeiro a levantar evidências, né, de forma sólida. Porque com o advento dos mapas mais modernos, alguns estudiosos eles começaram a observar, por exemplo, né, que a parte oeste do continente africano ela se encaixa, né, perfeitamente, né? Eu não diria perfeitamente, mas ela se encaixa bem, né, com a parte leste, né, da América do Sul. Então, essa ideia era antiga, né, desde a elaboração dos primeiros mapas modernos, em torno de 300 anos, 400 anos atrás. No entanto, no século XX, o Werner ele foi o primeiro, né, a afirmar isso e levantar, né, algumas observações. Por exemplo, ele percebeu que, considerando aí a paleontologia, né, na África eram encontrados fósseis iguais aos que eram encontrados na América do Sul. Ele também percebeu que há certas montanhas, né, que parecem dar continuidade de um continente para o outro, e parece que elas foram cortadas ali ao meio. Né? Ele também levantou algumas evidências, né, nas rochas lá da África, que algumas características, né, que também ele observou nas rochas, por exemplo, né, no caso, ele não observou, mas lendo trabalhos de outras pessoas, ele percebeu que eles observaram as mesmas coisas que eram observadas lá na África. Então, ele começou a teorizar sobre essa possibilidade de num passado remoto, a América do Sul estivesse juntada ali com a África. Né? Isso explicaria, portanto, terem fósseis, né, comuns aí de animais. E assim, a teoria dele não foi muito aceita, né, pela comunidade científica, porque, por exemplo, eles perguntaram para ele, né, então tá, né, os continentes foram separados, mas o que promoveu, né, esse movimento dos continentes? E é um material rochoso, né? Como um material rochoso pode se movimentar sobre outro material rochoso ou algo do tipo, né? Então, eram questões bem difíceis. Logo após o trabalho do Veneger, né, ele ficou um pouco esquecido esse trabalho, houve uma grande descoberta, né, bem interessante, inclusive por um aparelho, né, que foi desenvolvido no período de guerra, né, no período da Segunda Grande Guerra Mundial, que era o sonar. A partir do sonar, os cientistas eles mudaram, né, a ideia que eles tinham do assoalho oceânico, do relevo oceânico. Nós falamos do relevo continental, considerando o relevo oceânico, não é diferente. Acreditava-se antigamente que o relevo oceânico era constituído por planícies, né? E com o sonar, na verdade, eles descobriram que havia, por exemplo, grandes cordilheiras, né? Submersas aí, né? Abaixo do nível do mar, né? E o sonar ele foi o aparelho que tornou capaz estas descobertas, né? Tornou possível, né, estas descobertas.
E dentre estas descobertas, eles descobriram ali as chamadas dorsais meso-oceânicas, que eram cordilheiras enormes, né? Por exemplo, a dorsal meso-oceânica do Oceano Atlântico, ela começa mais ou menos ali na região do Polo Sul e vai até na região da Islândia, essa grande cordilheira, né? Essa junção de montanhas que estão abaixo aí do nível do mar. E o que aconteceu, né? Os cientistas, eles perceberam algo bem interessante, né? Nos estudos que eles fizeram dessas dorsais, que provavelmente, na conclusão que eles tiveram, provavelmente essas grandes dorsais, elas representavam, né? Não existe só a dorsal do Oceano Atlântico, existe também do Oceano Índico, por exemplo, do Oceano Pacífico, né? Eles concluíram, após levantarem algumas observações científicas, eles concluíram que estas dorsais provavelmente representavam a cicatriz do momento inicial de ruptura do grande continente, né, que existiu no passado. Né? Houve, portanto, a ruptura desse grande continente. E qual é a cicatriz dessa ruptura? Toda ruptura tem uma cicatriz. A cicatriz era justamente, segundo eles, né, essas dorsais meso-oceânicas. E a partir desses dados, eles começaram então a sugerir que a litosfera não era algo uniforme, ela seria fragmentada em grandes placas, né? As chamadas placas tectônicas. Placas, portanto, né, estas placas elas têm limites entre si, elas têm fronteiras. Uma das fronteiras possíveis é as dorsais meso-oceânicas, que, como eu disse, para os geólogos representavam a cicatriz da ruptura continental, né, ali no início. Então, essas placas tectônicas, elas têm fronteiras entre si, e uma destas fronteiras possíveis são as dorsais mesoceânicas, e esse tipo de fronteira, segundo os geólogos, é uma fronteira divergente. Por que divergente? Porque nesse tipo de fronteira, as placas elas fazem um movimento contrário. Elas estão, vamos dizer assim, se afastando. Este seria o movimento divergente. No movimento convergente, que é um outro tipo de movimento que existe na fronteira entre duas placas, as placas, nesse caso, não estão se afastando, elas estão se chocando. E ainda existe um terceiro movimento, onde as placas elas não estão se chocando e nem estão se afastando. Elas deslizam paralelamente uma à outra. Este movimento ele é conhecido como movimento conservativo, né? Limite conservativo. Então, considerando as fronteiras das placas tectônicas, existem três limites possíveis: o divergente, o convergente e o conservativo. E estes movimentos, eles têm grandes implicações no relevo, né, tanto oceânico quanto no relevo continental, como nós veremos. E a grande questão, né, como que na teoria da tectônica global foi explicado, né, o movimento das placas e também, né, uma curiosidade, né, qual é a velocidade, né, desse movimento? Como elas se movimentam, né? É interessante que os dados físicos realmente indicam, né, que existe uma separação, por exemplo, entre a África do Sul e a América do Sul, né? Entre a África do Sul, não, né? A própria África, né, o continente, e a América do Sul. Existe uma separação anual, né? Ou quase isso. Mas a velocidade ela é muito baixa, né? Tem ano aí que fica estagnado, né? Tem ano que o planeta Terra trabalha um pouco mais, aí separa 1, 2 centímetros, né? Então, os geólogos, eles estimam que daqui uns milhões de anos, né, a América do Sul estará bem afastada aí da África, né? São medidas físicas que comprovam, né, que corroboram com essa teoria. E a grande questão é como elas se movimentam, né?
Porque imagina, né, grandes blocos de rocha se movimentando, né, fazendo que continentes, né, partes continentais se aproximem e outras se afastam. Como isso é possível, né? Segundo geólogos, estas placas litosféricas, né, placas tectônicas, se movimentam sobre aquele lugar onde está o magma, né, que é a astenosfera. Como na astenosfera existe um material com características, vamos assim dizer, plásticas, né? Não que ele é um plástico, é características físicas plásticas, né? É uma rocha meio que fundida. Essa característica física torna possível, né, o movimentar por cima desta rocha parcialmente fundida destes grandes blocos, né, as placas tectônicas. E esse movimento, né, segundo os geólogos, ele é alimentado por um processo chamado corrente de convecção, né, que advém ali da região do manto, né? Eu até vou colocar um vídeo aqui para vocês. Para demonstrar, né, esse movimento, essas correntes de convecção e esse movimento aí das placas tectônicas. Aqui ele vai mostrar nesse vídeo a região do manto, né? E aqui, ó, esse é o movimento de convecção. É um movimento de convecção. Perceba que ele é um movimento que faz com que o continente inicialmente, ó, fosse rompido, né, a fratura, dando origem a partir desse movimento aqui, ó, a dorsal meso-oceânica, né? E esse movimento faz com que a crosta, a placa litosférica, se movimente, ó. Uma para o lado direito e a outra para o lado esquerdo, né? O lado direito e uma para o lado esquerdo. Esse movimento de convecção, portanto, ele seria o motor, né, que dá a partida aí para os movimentos das placas tectônicas. Vou colocar novamente essa parte inicial. Então perceba aqui, ó. A partir desse movimento, ó, a crosta continental, logo acima, essa região acima aqui, a crosta continental ela vai sendo desgastada, né, segundo os geólogos. E esse movimento, como ele é um movimento de convecção, ele empurra, ele fraturou inicialmente ali a crosta e empurrou uma crosta para o lado esquerdo, vamos assim dizer, e a outra crosta para o lado direito. Isso deu origem, por exemplo, à dorsal meso-oceânica ali do Oceano Atlântico, por exemplo, que é uma região, um limite, né, entre duas placas, só que é um limite convergente, aliás, divergente, né, estão se separando por meio desse movimento de convecção. Então, nesse limite se separa, só que nas outras extremidades da placa, o limite é convergente. Então, ela vai sendo, se choca, né? Mudando ali o relevo, e parte dessa placa, ela retorna novamente para o manto, né? Sendo consumida. Então, como se fosse um processo de reciclagem. Não sei se o vídeo ele fica muito definido aí para vocês, né? Mas depois eu posso até mandar esse vídeo para vocês, colocar lá na plataforma, né? Para vocês poderem vê-lo melhor. Então, na outra extremidade, a placa tectônica ela vai sendo consumida e o material rochoso vai sendo reciclado, retornando para o manto, onde ele é derretido e alimenta novamente o movimento ali da corrente de convecção. Esse vídeo, inclusive, ele também demonstra algumas consequências, né, deste movimento.
movimentar das placas tectônicas, né? Quais são as consequências? Por exemplo, vulcanismo, né? A formação das chamadas fossas, né, oceânicas, porque quando uma placa entra debaixo da outra, forma as fossas oceânicas, e dependendo da natureza das placas, podem formar as chamadas ilhas vulcânicas, ou, por exemplo, a chamada orogênese, né, que é a formação de montanhas, né? Esse processo agora no vídeo está sendo demonstrada a reciclagem aqui, ó, do material da rocha, né? E como esse processo dá origem às chamadas ilhas vulcânicas, né? Ao processo de vulcanismo, né? A placa tectônica, né? As teorias das placas tectônicas, da tectônica global, é muito interessante porque ela unificou, né, fenômenos que eram observados aí no relevo, né, por exemplo, vulcanismos. Outro fenômeno, né, a questão dos terremotos, como as grandes cordilheiras foram formadas, ou as ilhas, né? A placa tectônica, ela deu um link para estes fenômenos. Eles estavam aparentemente desconectados, né? E a partir da teoria da tectônica global, trouxe, portanto, um caráter unificador, né? E a teoria da tectônica, ela está relacionada com aquele princípio que rege a geologia, que foi descrito na primeira aula, o chamado uniformitarismo, né? Ela engloba este princípio, porque considera-se que esse movimento ele não acontece apenas hoje, é um movimento uniforme. Ocorreu no passado, mudando o relevo, e ocorre nos dias atuais também. E como eu disse, né, há várias consequências, né, do movimento das placas tectônicas. Aqui, por exemplo, uma imagem, né, de uma rodovia que foi tomada aí pelas lavas. Essa lava, ela quando resfriar, ela vai dar origem ao basalto, né, que é a pedra brita, né, utilizada aí nos materiais de construção. Esse essa lava ela é oriunda do Kilauea, que é um vulcão muito famoso, né, da ilha do Havaí. Tem um outro vulcão também, só que eu não dou conta de falar o nome dele, né, que é um nome bem estranho, lá na Islândia. Há 10 anos atrás, em torno disso, né, ele entrou em erupção, só para vocês perceberem, né, como, como essa questão do movimento das placas tectônicas, né, influenciam, né? Esse vulcão entrou em erupção e o material particulado que ele lançou na atmosfera, né, fez com que a temperatura da Europa toda, né, baixasse não sei quantos graus, né? Agora imagine se fosse uma erupção assim a nível mundial, né? Olha a catástrofe, né? Interrompendo a luz solar, né? Aí já entra a questão da fotossíntese, baixando a temperatura do globo, né? É interessante, né? Nós vemos, por exemplo, essa relação, né? Como que as esferas do planeta estão interrelacionadas, né? A gente está falando da litosfera, que é a parte sólida, mas quando há o vulcanismo, né? Tem essa relação com a atmosfera, né? Tem a relação também com a biosfera, né? Porque impacta todo o ecossistema ali em torno, né? Muito interessante observarmos isso. E não é apenas o vulcanismo, né? Uma das consequências do movimento das placas tectônicas. Nós temos também a questão do terremoto, né? E assim, terremotos, eles acontecem todos os anos, né? Essa foto aqui, ó, é uma foto que representa o terremoto que ocorreu na região de Valdívia, no Chile. O Chile, ele é um país assim um tanto complicado, né? Por quê? Porque o Chile ele está sobre um limite convergente de placa tectônica. É uma placa que tem características de crosta oceânica com uma placa continental, né? Uma placa oceânica se chocando com uma placa continental que, inclusive, segundo os geólogos, deu origem à Cordilheira dos Andes. Só que naquela região
apesar de não ter uma atividade vulcânica muito acentuada, tem muitos terremotos, né, por causa desse movimento. E esse terremoto, eu coloquei essa foto aqui porque ele é o terremoto, né, mais forte que já foi registrado, né, mais forte que já foi registrado. Se eu não me engano, em torno de 9,5 na escala Richter, né? E a escala Richter é uma escala logarítmica. O que eu quero dizer com isso? Se você tem ali um terremoto de 6 e também um terremoto de 6 para 7 não quer dizer que aumentou em uma unidade. Como é uma escala logarítmica, o terremoto com 7 pontos, ele é, na verdade, 10 vezes mais forte do que o terremoto que tem 6 pontos na escala Richter. Se você considerar um terremoto com 8 pontos, ele é, na verdade, 100 vezes mais forte. Um de 9 pontos é, na verdade, 1000 vezes mais forte, em comparação com um de 6 pontos na escala Richter. E esse terremoto, aqui tem uma foto, né, do estrago que ele causou, ainda bem que não era um grande centro urbano, né? Imagina se fosse uma cidade com 1 milhão de habitantes, né? Um terremoto com 9,5 na escala Richter seria um desastre. E foi um terremoto tão forte, né? E o terremoto ele produz uma onda, né? Uma onda, não é uma onda eletromagnética, né? Uma onda mecânica. Mas da mesma forma que as eletromagnéticas, ondas elas transmitem energia, nesse caso energia mecânica. E esse terremoto ele gerou uma energia mecânica tão forte que lá no Japão, né, muito longe do Chile, essas ondas, né, essa transferência de energia chegou lá, causando ondas de 10 metros de altura, né, na região de Kimaishi, se eu não me engano. Ondas de 10 metros de altura, oriundas lá do terremoto que ocorreu no Chile, né? O epicentro foi no Chile, mas a energia liberada atingiu o Japão. Estas são consequências aí do movimento das placas, né? São algumas consequências do movimento das placas tectônicas, né? O outro é a chamada orogênese. O que é orogênese, professor? É a formação de montanhas, né? Como, por exemplo, esta união de montanhas que é representada nesta figura, né? Que é a Cordilheira dos Andes. Falando um pouquinho aí ainda das placas tectônicas, né? Vamos tentar contextualizar um pouquinho mais, ou explicar de uma forma melhor, né? Fazendo uso aqui do Google Earth. Né? Vou tentar clicar aqui. O computador está um pouco lento, mas vamos lá. É interessante que aqui no Google Earth dá para a gente ver um pouquinho, né? Essas regiões, inclusive dá até para ver, não sei se vocês vão conseguir ver aí por causa da resolução, mas dá para ver inclusive a chamada dorsal mesoceânica, né? Que representa ali, como eu disse, a cicatriz, né? De um fragmento inicial, né? De um grande continente, né? Aliás, eu estava falando dessa questão, né? Os geólogos acreditam que não houve apenas um supercontinente no passado, né, mas considerando aí o tempo, né, do planeta Terra, provavelmente, né, devem ter tido vários supercontinentes que se fragmentaram e se uniram, se fragmentaram e se uniram. Bom, estou tentando colocar aqui no Google, mas não está indo, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Vocês ainda estão vivos aí do outro lado, né? Aulas não presenciais, né? Fica um pouco diferente a dinâmica, né? E aí, tudo certo? Tranquilo, professor. Tranquilo também, professor. Tranquilo, né? Não está carregando aqui, não está carregando. Professor, Bom, vou eu ia retornar aqui perguntar aos slides, também. depois eu
a gente vai lá para o Google Earth, eu vou mostrar algumas coisas para vocês utilizando o próprio globo terrestre. Né? Bom, então estes foram os agentes endógenos, né? Por que são chamados de agentes endógenos, endo de dentro, né? É porque tem a ver com a placa tectônica, esse movimento que ocorre lá no interior da Terra, né? Por isso, endógenos. Agora vamos tratar um pouquinho dos exógenos, que são aqueles agentes que ocorrem na superfície terrestre, né? Como o intemperismo, que é o processo, né, ou conjunto de processos combinados, né, químicos, físicos e ou biológicos, né, de desintegração e ou degradação e decomposição de rochas causados por agentes geológicos diversos junto à superfície da crosta terrestre, né? Então, o intemperismo nada mais é que nós temos ali a rocha, e essa rocha ela é fragmentada, né? Fragmentada. Por exemplo, a formação de areia a partir de rochas com quartos, rochas ricas em quartos. A areia, ela não está relacionada, né, essa terminologia areia não está relacionada com a composição química, né? Quando se fala areia, nós estamos falando de tamanho de partícula, né? Aí não existe só a areia, existe a menor de todas, né, que é a argila. A argila também não está relacionada com composição química, né? Existem argilas com diferentes composições químicas. A argila é tamanho de partícula. A menor é a argila, depois vem um silt, depois vem a areia, né? E por fim ali os chamados cascalhos, né, conglomerados, que são já bem grandes, né? Então, o que ocorre na rocha a partir do intemperismo? A partir do intemperismo, que pode ser físico, biológico ou químico, ou os três juntos, né? Essa rocha ela vai sendo fragmentada. Por exemplo, a rocha que atinge a superfície. A placa tectônica se movimenta e ela alavanca essa rocha até a superfície. Com o passar do tempo, essa rocha, né, por exemplo, pela ação da água, né, ela fica exposta, ou pela ação do vento, ela se expõe. Ficando exposta, ela vai sofrer ação física, por exemplo. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Então pode ter um choque térmico, ela pode trincar, por exemplo. Porque lá no interior da Terra, nós temos ali um conjunto de energia que é diferente do conjunto de energia que nós temos na superfície do planeta. E essa rocha ela vai responder, né, a esse novo ambiente energético. Então, pode ter um intemperismo físico, por exemplo, né? Nós veremos posteriormente, de forma mais detalhada, mas, por exemplo, essa questão da temperatura, né? E pode ter uma trinca. Nessa trinca, por exemplo, pode entrar água. E a água ela começa a reagir ali com mineral, né? Na presença de oxigênio, por exemplo. Na presença de oxigênio na superfície, os minerais que contêm ferro, por exemplo, eles começam a ser oxidados, eles saem ali da rocha, né? E a ação também biológica, por exemplo, essa rocha ela começa a ser coberta ali por musgos, né? E eles começam a trabalhar ali na superfície. E isso vai causando o quê, né? Essa deterioração da rocha. E é formado, portanto, partículas, que podem ser argilas, partículas argilosas, ou siltosas, ou arenosas, né? Aí que entra o outro agente aí, exógeno, né, que é a erosão. A partir da erosão, né, que são processos superficiais, que remove solo, rochas ou material dissolvido de um local na crosta terrestre, né, da crosta da Terra, para um outro local. Então, esse material oriundo do temperismo ele pode ser, né, deslocado ali de um lugar para outro, né, a partir dos processos erosivos. Nós iremos focar principalmente na questão do intemperismo, né? Na próxima aula nós veremos um pouquinho mais aí sobre essa questão. Nós já entraremos ali nessa questão das diferentes rochas, né, que existem. Rochas do tipo sedimentar, rochas do tipo magmáticas, rochas do tipo metamórficas, né? E nós veremos aí que essas diferentes tipos de rochas, né,
está relacionada aí com a formação, né, a origem destas rochas. E essas rochas, elas sofrem, né, estes processos de intemperismo, causando, portanto, mudanças químicas, né? E onde ocorrem essas mudanças químicas? Ocorrem no material químico, né, que compõe estas rochas. Tranquilo, né? Opa, agora foi, né? Enfim, aqui o Google Earth, né, para discutirmos um pouquinho, né, sobre essa questão aí das placas tectônicas, né? Tá um pouco lento, mas vamos aguardar aí. Bom, tá travando muito, né? Não tá indo, a internet tá muito devagar. Vamos fazer o seguinte, eu vou depois, pessoal, gravar um vídeo utilizando aqui o Google Earth, né? E vou disponibilizar lá para vocês na plataforma, né? Falando um pouquinho aí sobre... Eu pretendo aí navegar na superfície e mostrar para vocês essa chamada dorsal meso-oceânica, né? Tem uma história bem interessante, né? Que essa dorsal, ela chega lá em um país chamado Islândia, né? Eu não sei se vocês sabiam, como eu disse, essa dorsal meso-oceânica do Oceano Atlântico é um limite divergente, né? O que significa, ou seja, como essa dorsal chega lá na Islândia, acredite se quiser, né? A Islândia, ela está sendo fragmentada, né? É claro que não é muita coisa assim por ano, é pouquinho, mas os geólogos eles afirmam que daqui a alguns milhares de anos, né, nós teremos, ao invés de uma ilha apenas, né, porque a Islândia ela é uma ilha, né, nós teremos lá provavelmente duas ilhas, porque essa dorsal meso-oceânica ela passa justamente nessa região. Depois, portanto, eu vou gravar aí um videozinho para vocês, explicando um pouquinho aí essa questão. Bom, então esse, pessoal, seria o objetivo da aula de hoje, né? Como eu disse para vocês, a primeira parte eu vou postar lá referente ao dia 21 e essa segunda parte referente ao dia 23. Então, assim, é interessante, eu sempre gosto de frisar com vocês, a gente entender aí o fio da meada, né? Nós discutimos o planeta Terra, né? Um olhar ali mais para a estrutura interna, um olhar, né? Nós fomos seguindo ali, né, até chegarmos na parte mais superficial, que é o objeto de estudo da geologia, né, a crosta, e essa crosta ela está sendo modificada, né, como eu disse para vocês, tanto por questões naturais ou questões antropogênicas, né, antes da origem do advento da nossa espécie, né, as transformações eram apenas naturais, né. Agora, com o advento aí do homem sapiens sapiens, né, o homem sabe que sabe, né, nós começamos aí a explorar os recursos naturais, né, e isso aí intensificou muito, né, com o advento da ciência moderna, né, a revolução científica ali do século 17 e depois a revolução industrial, né, que ocorreu lá na Inglaterra, né. Então, assim, a demanda por recursos energéticos, a demanda por recursos naturais, ela aumentou abruptamente, né. Então, houve uma mudança muito grande também na estrutura social, né, da humanidade. Então, assim, estas mudanças, que antigamente eram apenas naturais, né, hoje também são mudanças antropogênicas. E o planeta ele está em constante mudança. Isso vocês devem sempre ter em mente, né, que o planeta Terra ele é um planeta dinâmico. Né? Nós estudamos de início que o planeta Terra ele pode ser compreendido a partir das grandes esferas, né? A biosfera, a atmosfera, o que mais? Hidrosfera e também a litosfera. Nós iremos focar na litosfera, que é a parte sólida
superficial do planeta, né? Estudando as rochas, os minerais, né? Aí nós iremos entrar mais um pouquinho na questão da química mesmo, né? Só que essas grandes esferas, como eu disse, o planeta Terra é um planeta dinâmico, né? Essas grandes esferas não estão isoladas. Eu dei um exemplo para vocês, por exemplo, como exemplo, essa questão do vulcão, né, lá da Islândia. Ele lançou material particulado, né, interagiu com qual parte da Terra? A atmosfera, né? E é interessante que isso tem uma implicação, né, na biosfera. É tudo relacionado, né? Então, essa é a ideia que vocês têm que ter, né? Então, na próxima aula, a gente vai focar, né, nesse material sólido, a gente vai iniciar. Se eu não me engano, lá no plano de ensino eu coloquei, né, que na próxima aula a gente vai começar já o estudo das rochas, né? E a gente vai trazer aí de uma forma bem contextualizada para vocês, né? E espero que seja material aí de grande ajuda para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Curiosidades, sugestões, dúvidas? Tranquilo, professor. Ok, então. Vou interromper aqui a gravação. Depois eu vou disponibilizar lá esse material também, né? Eu acho que na próxima, eu estou até lembrando agora, né? Eu coloquei lá como a gente vai discutir alguns exercícios e problemas, né? Que eu vou trazer para vocês. A gente dá um time aí também, né? Na questão da teoria. E acho que passando na aula que vem na outra, nós entraremos aí no estudo das rochas.